Olá, acadêmicos! Estamos aqui na nossa aula 7 e hoje com o tema A importância do projeto político-pedagógico na condução do ensino. Como que funciona esse projeto político-pedagógico? Qual a importância dele para as nossas escolas? É o que nós vamos discutir na aula de hoje. Na aula 6, nós falamos do planejamento, a importância do planejamento, em que ele contribui para o professor. E nós sabemos que o planejamento é importante em tudo em nossas vidas. Ele é importante desde do nosso cotidiano, das nossas atividades diárias e fundamental em nossa sala de aula. Então, nós falamos da importância do planejamento. E aí fica uma pergunta, basta o planejamento? Cada professor chegar com o seu planejamento na sua escola? Será que todos vão estar conduzindo? A escola vai estar andando no mesmo ritmo, numa mesma linha? É isso que nós vamos estar refletindo. Qual é a ideia do projeto político-pedagógico? E aí, a gente já responde a pergunta, né? O que é PPP? Vocês vão ouvir muito sobre PPP, é uma sigla que vai estar presente em todos os espaços de uma escola e nós falamos muito dele. Por quê? Porque ele é que rege a escola, ele que vai estar organizando a escola. Não basta o professor ter o seu planejamento e cada um andar isoladamente. A escola é um grupo, é um corpo. E todos temos que ter uma única meta. E é o PPP que vai alinhar e dar essa meta para a escola. Então é sobre isso que nós vamos refletir nesta aula. Projeto político-pedagógico, então essa sigla, né, é importante que vocês já vão gravando e que a gente possa guardar a importância dele. Projeto político-pedagógico. Então, qual a função dele na escola? Porque a escola ainda tem que pensar no projeto político-pedagógico. E é como nós estamos discutindo, a escola precisa nortear o seu trabalho, ela precisa que todos os professores tenham a mesma visão. Nós precisamos trabalhar em função do que a escola pensa sobre educação. Então não dá para cada professor ter uma ideia de educação e seguir o seu plano unicamente com a realidade dos seus alunos. Mas a escola tem que ter claro o que ela quer desenvolver. Pensando nisso, eu fiz uma pesquisa e encontrei um vídeo que ele vai estar clareando bem e vai mostrar várias situações de como nós podemos trabalhar, né, de uma forma mais alinhada na escola e quais as atenções que precisamos ter. A pergunta "é o professor que ensina ou o aluno que aprende?" nos levou a conhecer duas novas escolas. Rodrigo, tudo bem? O que o professor tenta é ficar sempre próximo e trabalhando sempre com eles, o que é da vida deles. A investigação nos revelou que empenho e dedicação fazem parte do cotidiano dos professores e que a universalização do ensino mudou a vida dentro das escolas. O professor, ele está ali para ensinar, para trazer o conhecimento. Agora, o que o aluno vai aprender, né? É de acordo com os interesses de cada um. A aula de hoje tem como tema o projeto político-pedagógico. Professor Misael, tudo bom? Boa tarde. Oi, Rodrigo, tudo bem? Dentro da sala eu gosto de matemática, porque matemática você usa a cabeça. Quando eu termino a frase? Ponto final! Eu acho que a leitura na nossa escola, aqui todas as classes, é assim, primordial, não é? Sabe onde fica a escola Eugênio Franco? Eu acredito que nessa rua não é essa daqui. Se todas as escolas, os pais também fizessem isso, eu acredito que todos teriam um nível melhor também. O projeto político-pedagógico, ele precisa ter uma filosofia de formação. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. O projeto político-pedagógico é uma intenção, do meu ponto de vista. Ele significa articular o trabalho da escola de uma forma viável, de uma forma que todo mundo possa estar aproveitando aquilo que a escola tem que fazer para cumprir o seu papel. Foi procurando o significado de projeto político-pedagógico que entrei na plataforma Lattes, uma base de dados de currículos e instituições das áreas de ciência e tecnologia, disponível na internet. Lá, encontrei o nome da professora Maria Leila Alves, doutora em Educação pela Unicamp. Assista outra vez o que ela diz sobre o projeto político-pedagógico, o PPP. Ele significa articular o trabalho da escola de uma forma viável, de uma forma que todo mundo
possa estar aproveitando aquilo que a escola tem que fazer para cumprir o seu papel. O que a escola tem que fazer para cumprir o seu papel? Me lembrei que no texto Relação Escola-Sociedade, Novas Respostas para um Velho Problema, Antônio Novo alerta que repensar a escola hoje é trazer para o cenário educativo o vértice perdido: famílias, comunidades. A escola não pode se preocupar apenas em olhar o seu nicho, aquele grupo que está dentro dela. Se a comunidade não lê, que projetos eu posso estar colocando nas metas da escola para que a comunidade venha a ser usuária da escrita? Por diversas vezes, ouvi a doutora se referir ao educador Paulo Freire para explicitar o projeto político-pedagógico. Toda vez que o Paulo Freire era convidado a participar de um projeto revolucionário, ele dizia assim: de hoje em diante, todos os que sabem ler e escrever são professores. Essas pessoas têm que contribuir para divulgar, para fazer com que a população seja usuária da escrita e aprenda a ler e escrever. Para saber mais sobre a importância do projeto político-pedagógico na visão de Paulo Freire, fomos até Bauru, no interior de São Paulo, conversar com o professor José Misael Ferreira do Vale, doutor em educação. Vou procurar aqui, e a gente já localiza. Aqui, está aqui. Aqui é um livro e um texto que eu escrevi sobre o pensamento do professor Paulo, certo? Certo. Vamos localizá-lo. Aqui, está aqui. Pedagogia de Paulo Freire, a busca da unidade de pensamento em ação. Qual que é a importância do Paulo Freire nesse contexto? A importância do professor Paulo é bastante significativo quando a gente trata do projeto político-pedagógico, porque ele é uma pessoa que tem esperança, tem um sonho. E o projeto político-pedagógico é alguma coisa que a gente pensa para realizar num futuro. Professor Misael faz questão de deixar claro que esse futuro a que Paulo Freire se refere é próximo. O projeto político-pedagógico, ele precisa ter uma filosofia de formação. Formação do aluno. Que isso que interessa, não é? Por que vamos fazer escola? Vamos fazer escola para dotar o aluno da melhor formação possível. O grande problema na nossa escola, principalmente nos anos iniciais, é você iniciar bem, mas bem mesmo, o processo de alfabetização. Por quê? Porque saber ler, escrever e calcular é a base de uma cultura letrada, de uma cultura formal. Mas sem isso, nenhum aluno avança, ninguém avança. Mas é fundamental que a direção da escola e os professores auscultem, verifiquem os interesses dos alunos. As palavras do professor despertaram minha curiosidade. Aproveitei que estava praticamente do lado e fui a São Carlos. Meu objetivo agora é conhecer a Escola Estadual Eugênio Franco, primeira colocada no IDESP, Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo, e verificar, seguindo os conselhos do professor Misael, quais os interesses dos alunos. Não, é só prestar atenção. É só ter atenção na aula e escutar o que a professora está fazendo. Dentro da sala eu gosto de matemática, porque matemática você usa a cabeça e é só conta. Português você tem que ficar escrevendo bastante. A minha professora explica bem, daí a gente aprende mais. Pintura impressionista, você tem que olhar de 5 metros, porque senão você só enxerga borrões. Se você olhar de tipo assim, frente a frente, você vê que o cara rabiscou. Aí você vê de longe e vê que é uma obra de arte. Eles estudam arte mesmo, desde a primeira série. E em educação física, de 1ª a 4ª, também se trabalha o corpo humano e os movimentos. Esta é a professora Marta Foschini de Lima, que dirigiu a escola até dezembro de 2008. Eu diria que o projeto político-pedagógico é a cara da escola e o corpo das políticas educacionais
sociais e do momento histórico que o país está vivendo. Você precisa de um cidadão amazônico, né, preparado, por exemplo, para quê? Né, para respeitar o lugar onde ele mora, para conservar, para tornar aquilo produtivo, para ele ser uma pessoa produtiva, diferente de um cara do centro de São Paulo. Né? O cidadão que você espera aqui de São Carlos tem algumas características diferentes. Como nós vimos no vídeo, o projeto político-pedagógico ele vai preparar e organizar a escola para que ela possa ter o seu trabalho visando um cidadão que nós queremos formar. Então, ele não pode ser um cidadão só de conteúdos, mas como que esses conteúdos vão ser desenvolvidos? Socialmente, politicamente, de acordo com a sua realidade, que cidadãos nós queremos formar. Então, esse é o cuidado que o projeto político-pedagógico tem que ser trabalhado. E é importante deixar claro que o projeto político-pedagógico, quem faz não é a coordenação ou a direção. O projeto político-pedagógico tem que ser desenvolvido por toda a escola. Todos estão envolvidos, desde da direção, da coordenação, que é a gestão, até os professores e a todos os funcionários da escola. Secretaria, funcionários, o grupo que cuida da alimentação, todos os funcionários da escola estão envolvidos. Então, a importância de todos estarem participando da construção do projeto político-pedagógico. Por quê? Porque nós precisamos da mediação e da condução das ações pedagógicas. E nós temos, desde a alimentação, a condução pedagógica, ela não é isolada. Nós temos os funcionários da escola, que estão envolvidos em todas as áreas. Nós temos a secretaria, todos estão envolvidos nessa mediação. E também ele norteia o trabalho da escola conforme a realidade atual e o contexto cultural e social. Não é algo isolado. E a professora relata isso quando ela fala das realidades de que nós precisamos estar atentos. Então, ela dá até o exemplo. Uma pessoa que mora em Manaus, como que ela vai preparar, como que essa escola, como que esse projeto político-pedagógico vai estar trabalhando com essa sociedade, com esse grupo, com essa escola? Ela tem que pensar nos cuidados ambientais que se tem naquela região. Então, é importante que nós tenhamos o cuidado de estar próximos e nortear o trabalho conforme a realidade atual. E também nós não podemos fugir do contexto cultural e social. Nessa escola que nós vimos o exemplo também, nós vimos que eles trabalham várias metas. Então, eles pensam na realidade do aluno, eles pensam numa releitura de artes. Então, eles trabalham a arte desde o ensino fundamental, desde os anos iniciais. Eles trabalham, a educação física tem a proposta de desenvolvimento físico. Então, são questões que a escola já vai alinhando. Então, a importância de nós estarmos pensando no projeto político-pedagógico, porque é ele que vai estar conduzindo a proposta que a escola tem. E aí, dentro do nosso planejamento, é que nós vamos norteando também o que a escola tem como meta. Desejamos a todos um bom estudo, queremos que vocês participem dos fóruns, lá vamos estar fazendo boas discussões. O texto está muito interessante, nós colocamos alguns textos também complementares, colocamos outros vídeos, então participe. Esse é o momento de vocês estarem cuidando da formação de vocês também, compreenderem um pouquinho mais o que vem a ser esse projeto político-pedagógico. Bom trabalho e esperamos vocês no nosso fórum. Lembrando que o nosso fórum é a nossa roda de conversa, é lá que nós tiramos as nossas dúvidas.